Eu quero desenvolver um projeto para a erradicação da miséria dentro do povo de Deus no Brasil. Pai, nós te louvamos por esse tempo precioso que nós tivemos. Pedimos que o Senhor conclua esse período com um santo comissionamento para a realidade que o Senhor tem nos convocado, Pai. Te damos graças, Senhor. Selamos esse local debaixo da unção do Espírito e da autoridade do Espírito. Pai, eu quero te agradecer em específico pela vida do pastor Frota, da Priscila, do Alisson, do pastor Alisson, por tanto que eles derramaram aqui. Eu te agradeço, Pai, agradeço pela paixão, pela intensidade que eles estão aqui, Pai, liberando isso, em nome de Jesus, Senhor. Quero que você tome assento, a gente vai estar encerrando essa sessão agora, a gente vai ter esses últimos minutos aqui, onde eu quero trazer um pouco de consciência para onde nós estamos nos movimentando e por que ontem a gente tem um evento onde a gente tem uma esfera completamente evangelística, onde a gente tem sinais, prodígios acontecendo aqui. Gente, a gente estava recebendo testemunho durante a madrugada inteira, pessoal, de gente que foi curada, de sinais, de pessoas que estavam assistindo em outros países e as mãos, a casa ficou cheia de pó de ouro, de peças de dentro do relógio, ponteiros que viraram pedras preciosas, coisas assim surreais. Então ontem a gente tem uma experiência dessa forma, e quando chega hoje, a gente entra dentro de uma esfera que ela parece que é mais técnica, mas na realidade não é. Você viu pessoas que estão aqui, a Priscila, olha aí, se não sair uma senadora aí, meu Deus do céu, do que Deus tem para fazer depois do que eu vi hoje aqui. Eu vou começar a te chamar pelo que eu te vejo no mundo espiritual, em nome de Jesus, sabia? Essa senadora aí liberou algo aqui precioso. Está com o teu livro, está aí. Gente, a Priscila tem um livro que conta a história dela, a trajetória fantástica dela, lá no congresso. Compre esse livro, é um testemunho poderoso. O Alisson também tem os livros dele aqui, tá certo? A jornada espiritual da criança nordestina e equipando crianças e protegendo verdade. Eu estou sem nenhum livro, eu estou só com a Bíblia mesmo, vou tomar vergonha, os meus estão saindo. Ano que vem está saindo, em nome de Jesus. Como eu não escrevi, então tenho que falar sobre ele. Eu quero falar com vocês nesse momento, eu quero trazer você para dentro de um entendimento que a gente tem caminhado desde a primeira global. E hoje eu quero compartilhar com vocês, já que nós temos uma reunião de líderes hoje, muitos pastores aqui. Eu quero agradecer aos pastores que estão presentes aqui, os amigos representantes, porque eu sei que vocês são roche, né? Vocês são cabeça de povo e acaba por liberar muito sobre as pessoas. Mas eu quero compartilhar com vocês um encargo e uma responsabilidade que o Senhor tem colocado diante de mim. Eu sou um homem que foi consumido por uma chama que vi e persigo ela. O Alisson aqui foi profeta mesmo, porque realmente eu sou como Jeremias, que a Bíblia fala que ele disse: eu tentei esquecer da palavra do Senhor, mas foi como um fogo encerrado dentro dos meus ossos, e eu já não pude mais conter. Tem algo que queima em mim noite e dia. Nesse ano especificamente, a minha jornada para o ano de 2026, o Alisson aqui revelou: você tem um plano. E qual é o plano? Eu tenho um plano que eu tenho colocado diante do Senhor e conversado mais com alguns filhos ministeriais, com outros parceiros, que é o plano de transição de mentalidade nacional. Eu vou ser ousado, está todo mundo aqui falando o apóstolo ontem falou, o apóstolo Ramires falou que tem um plano de 1 milhão de almas. O Alisson hoje chegou e disse que quer 1 milhão de crianças. Então os caras estão sonhando grande, o banco de Deus está aberto, então vou entrar dentro do banco de Deus também, estou entrando dentro dessa temporada. Eu quero erradicar a miséria do Brasil. Eu vou falar de novo porque é assombroso. Se fosse do meu tamanho, se fosse possível, era meu. Como não é de Deus, então eu quero desenvolver um projeto para a erradicação da miséria dentro do povo de Deus no Brasil. Eu quero erradicar a mentalidade miserável, que é o estopim
para que governos corruptos, para que pessoas imundas consigam manter o povo escravizado. Existe um mercado da miséria que opera na nossa nação, e ele é extremamente rentável, e as pessoas, elas usam isso como subterfúgio para escravizar uma nação inteira. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando uma nova ordem que vai mudar os termos disso. Eu quero falar com vocês, para finalizar essa sessão, sobre a ordem de Melquisedeque e as panelas da cidade. O tema principal que eu tenho trabalhado nos últimos anos da minha vida, para falar a verdade, na última década da minha vida, é sobre a ordem de Melquisedeque. O que é isso? Eu não estou inventando esse assunto, ele não é novo. Lutero defendeu ele, chamando ele de o sacerdócio de todos os santos, e o sacerdócio de todos os aperfeiçoados, ou o sacerdócio de Cristo. O autor aos Hebreus vai chamar isso de o sacerdócio de Melquisedeque. O rei Davi vai chamar isso também, dizendo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a questão? É que quando nós aprendemos sobre o sacerdócio dentro da igreja, nós aprendemos pelo entendimento, pelo texto simbólico do Velho Testamento. Então nós estudamos muito o sacerdócio de Levi, e o que nós temos de conceito é o sacerdócio de Levi. Mas nós entendemos muito pouco sobre como se manifesta, como opera o sacerdócio de Melquisedeque. Quando você quer entender qual é a doutrina da igreja apostólica, você lê as cartas apostólicas. Como você quer entender como a igreja apostólica, como a igreja sacerdotal, ela caminha, você precisa ler os patriarcas. Porque os patriarcas, eles trazem um modelo de governo para a igreja. Porque você precisa entender que todos os patriarcas, eles estavam num local e eles determinavam a influência, a cultura e os céus de todo o ambiente onde eles estavam estabelecidos. E a ordem de Melquisedeque, ela trata sobre isso. É que nós não somos só sacerdotes. A ordem de Melquisedeque, como ela é revelada em Hebreus capítulo 7, em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 7, que nós somos sacerdotes e que Cristo é sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Ou seja, era um sacerdócio de governo e conexão com Deus. Com uma face da moeda, nós unimos homens a Deus, mas com a outra face da moeda, nós estabelecemos o governo dele sobre a terra. E eu não sei se você entende isso. Governo e domínio foi a natureza para que o homem foi criado, em Gênesis 1, 26. Se você tem problema com isso, você tem problema com sua natureza, com sua identidade, como foi falado aqui pela Priscila. A nossa natureza é estabelecer o governo e a autoridade que Deus nos deu. Fomos chamados para isso, mas nossa identidade foi tão roubada, nós assimilamos durante os últimos 500 anos uma mentalidade franciscana por inúmeros feitos, inúmeros traços históricos que nós assimilamos. A catequese que o Brasil passou, ela criminalizou a mentalidade de governo, ela criminalizou a mentalidade de expansão. Você quer ver o exemplo disso? 2 países tiveram um processo de colonização em tempo muito próximo. A gente pode falar ali 30 anos de diferença. 1480 para os Estados Unidos, 1500 para o Brasil. Mas você vai ver que para os Estados Unidos foi uma coisa chamada colônia de povoamento. E essa colônia de povoamento, ela chegou com uma consciência, porque o pacto que foi feito antes de colocar os pés nos Estados Unidos foi feito no Mayflower, e ele foi feito por puritanos. Eles chegaram antes de colocar os pés naquela terra, eles disseram, eles estabeleceram, primeira coisa, nossa liberdade de fala não será prejudicada por ninguém. Segunda coisa, nós temos direito à propriedade. O que semearmos, colhermos e plantarmos é nosso. E nós estamos aqui para fazer essa terra prosperar. Quando eles fizeram essa oração e esse tratado, esta é a primeira Constituição dos Estados Unidos. Quando eles desceram naquela terra, eles não tinham nada para comer. E o Senhor aprove milagrosamente um peru que saiu do meio da mata. E ali eles celebraram a primeira ceia deles. Por isso hoje é celebrado nos Estados Unidos o Dia de Ação de Graças. Porque o Senhor proveu para aquela nação milagrosamente.
O Brasil, nossa terra, enfrentou outro processo, um processo de colonização que não foi de povoamento, foi uma colônia de extração. Enquanto uma mentalidade, uma nação que tem muito menos recursos que nós, recursos naturais, recursos que a gente pode falar climáticos, porque os Estados Unidos, eles têm muito mais nuances climáticas do que nós. Nós temos uma terra que ela é livre de tornados sequenciais, de agenda de tornados. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma temporada, que essa temporada ela vai de final de agosto até outubro, que é Hurricane Season, que é a temporada dos furacões. Você já imaginou, tem uma nação que tem... Então, todo ano vem furacão, destrói tudo, move tudo. O Brasil não tem isso. O Brasil não tem terremoto. O Brasil não tem vulcão. O Brasil é uma terra abençoada. Os Estados Unidos, eles têm uma terra mais inóspita para o plantio. Tem um deserto do Nevada e do Arizona que é enorme. Isso prejudica muito o plantio e o agronegócio lá. O Brasil não. Só que aqueles homens que desceram ali, eles desceram com a mentalidade de governo. Eram cristãos com a mentalidade de governo. O Brasil, ele desceu pessoas com uma mentalidade de tomar da terra. Então, quando a gente vê os primeiros braços cristãos que chegam no Brasil, chegam com a mentalidade franciscana. O seu ouro é errado, isso não pertence a você, pertence às paredes do Vaticano. Está entendendo? Então esse povo começou a criminalizar qualquer coisa que tivesse a ver com desenvolvimento comunitário. Enriquecimento da nação, projeção. Por conta dessa herança, aí você é o cara que hoje em dia, quando pensa 500 anos depois, você pensa, Deus está me chamando para crescer, Deus está me chamando para desenvolver, Deus está me chamando para influenciar. Você carrega um resíduo chamado quociente universal ou consciência intelectual universal que foi transferido a você há mais de 20 gerações. Então você não luta com um problema que é seu, você luta com um problema que é herdado. Entende isso? Sobre esse tópico nós temos muita coisa o que falar, mas o tempo é curto. O que eu quero te dizer é que por que você às vezes você se opõe à mentalidade de domínio? Parece que a Cristo e ao povo de Deus foi resguardada as zonas que são as muito pobres, as sem influência, as que são simplesmente restritas à dialética espiritualista. Igreja fala de coisa dialética espiritual, ela não fala de dialética material. De material, das coisas materiais, da política, do governo, da economia, do crescimento, quem trata somos nós, os filhos de Beuzebu, os filhos do diabo. Os filhos da luz, eles ficam trancados dentro de igreja e eles jejuem por 30 dias, eles jejuem por 40 anos e não vai mudar nada na nação. Até que alguém saia daquela reunião de oração e jejum e diga, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser transformado. A nova consciência que Deus traz em Cristo Jesus não é o estabelecimento da graça, porque a graça era o modelo governamental eterno de Deus, que Abraão andava, José andava, Jacó andava. Porém, em Moisés abre-se um parênteses e inicia-se o ministério e o ofício da lei. Então, quando Cristo na cruz do Calvário, ele aparece dizendo, tetelestai, está consumado, ele não estabeleceu a graça, ele reestabeleceu o modelo eterno de governo de Deus. Ele disse, estamos voltando ao modelo original, onde nós somos governados por uma lei que existe dentro de nós, chamada Espírito Santo. Ok? Conseguem me acompanhar? Só que essa lei, agora que opera dentro de mim, vocês não vão precisar mais de um local geográfico para adorar. Vocês estão livres. Vocês não vão precisar mais de um horário pré-determinado para adorar, porque eu estou dentro de vocês. Tá certo? E vocês não precisarão mais de intermediários, porque todos vocês agora são sacerdotes. Então, é aquilo que é chamado de Brit Hadashah, que é uma nova aliança, que na realidade o termo correto seria novo pacto. Então diga comigo, eu faço parte de uma nova programação de sacerdócio. Então estudar sacerdócio e olhar para o modelo levítico e aplicar dentro da realidade da gente é um problema. Se nós queremos entender, se você quer entender como o judeu, como o levita ele anda, como o sacerdócio de Moisés ele funciona, estude Levíticos. Mas se você quer entender como você funciona como sacerdote, estude Hebreus.
Só que Hebreus nos fala que nós nos tornamos meninos para entender essa revelação. Então é necessário que nós caminhemos para um novo tipo, um novo nível de revelação. Toca na pessoa que está do seu lado e diga: temos chegado nos últimos dias, onde Cristo tem nos levado para um novo nível de revelação. Vamos lá, diga um novo nível de revelação. Um nível mais profundo, um nível mais alto, um nível governamental. A pergunta era, Leonard Ravenhill, ele faz essa pergunta no Porquê do Pleno Avivamento. Sodoma no Revivals, Sodoma não tinha Bíblias. Ele faz esse questionamento, mas também eu te digo, Abraão também não tinha Bíblia. Abraão não tinha culto de domingo. Nenhum desses homens tinham isso. E não tinham nenhuma literatura. Eles andavam com Deus por um pacto vivo dentro deles, chamado fé. E pela fé eles agradaram a Deus. Quando eu começo a entender que o principal ofício do sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele começa a andar por fé. Deus desafia ele e ele vai. E ele faz. Então quando eu começo a entender que eu não sou só um sacerdote, diga: eu não sou só um sacerdote. Eu também sou um rei. Diga: eu sou um rei. Ah, mas eu moro na comunidade. Diga sobre você essa verdade: eu sou um rei. Porque essa é uma verdade bíblica. Apocalipse 1:6. Vocês são reis e sacerdotes. E quando nós transicionamos, como muda uma mentalidade, começa na mudança da fala. E eu não estou falando de PNL. Eu estou falando porque o homem come do fruto da sua boca. Mas quando você abre a sua boca e você diz: eu sou um ferrado, eu sou uma pessoa que não tem significância, eu sou um mísero pecador desgraçado. De fato, eu quero dizer que eu não estou passando pano para os seus pecados. Mas eu quero te dizer que o problema do pecado é uma coisa consumada na cruz do Calvário. Tem gente dentro da igreja para resolver a coisa que a cruz já resolveu. Eu quero estar na igreja para poder ir para o céu. Seu bobo, você está vivendo para pagar algo que já foi pago na cruz do Calvário. Não tem nada a ver com você. O que você precisa fazer é aperfeiçoar a sua salvação e entender que você está aqui dentro como um ambiente de treinamento para expressar o governo de Cristo, onde quer que você esteja. Diga: eu sou a expressão, eu sou a única Bíblia que o mundo vai ver. Eu sou. Quando eu começo a entender que eu tenho mentalidade que ela é governamental, então eu começo a ver que onde eu vou, eu começo a expressar os mesmos valores do reino que eu pertenço. Paz, justiça, retidão, alegria. Por quê? Porque no antigo sacerdócio estava restrito ao tabernáculo e ao templo. Mas neste novo sacerdócio, onde eu vou, as coisas acontecem. Por quê? Porque o tabernáculo agora sou eu. O tabernáculo tem algumas coisas que para mim soam muito estranhas. Vamos para a igreja adorar. Vamos para o templo. A gente precisa começar a trazer uma mudança na nossa linguagem. Não é vamos para o templo, vamos para o prédio. Porque o tabernáculo sou eu. Muda a fala e come de um fruto novo. Então quando eu entendo que eu sou reino e sacerdócio real, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, eu começo a mudar e a entender, peraí, para onde o Senhor está me trazendo? Quando o Senhor me chocou com essa realidade em 2015, eu fiquei transtornado. Por quê? Porque eu vi que a minha vida como pastor, Edinho, era uma vida sacerdotal. Eu era um ótimo sacerdote, eu era um ótimo culto, pastor Valdir. Eu era um ótimo líder de culto. Eu fazia o culto direitinho, eu tirava oferta, eu tirava tudo, a igreja estava tudo legal, estávamos vivendo o avivamento, só que nós estávamos ali presos dentro desse reduto, até Deus me acordar e dizer assim: você não é só sacerdote, você esqueceu o outro lado da moeda. A Bíblia fala que o texto que a Priscila leu antecede depois por uma profecia, Ezequiel, que diz: veio uma grande águia de uma terra de mercadores, e ela tomou... A Bíblia diz que ela tomou de um ramo mais alto do cedro, ela tomou dele e levou ele para uma terra de comércio e plantou ele do lado de um salgueiro. Era um cedro, mas ele foi plantado ao lado do salgueiro, na terra de comércio. E ele cresceu, e quando cresceu virou uma videira. Preste atenção, era um cedro, foi colocado do lado do salgueiro, mas quando cresceu virou uma videira. Estamos falando de identidade. E o profeta explica:
A grande águia Nabucodonosor que pegou o nobre da terra, o ramo do cedro. A Babilônia, ela não mira em pessoas que não são governamentais. A Babilônia, ela só mira em gente que tem potencial. E ela pega o cara que tem potencial e diz: vem para cá. E eu vou te dizer, onde é que a Babilônia está instaurada, muitas vezes nós não estamos entendendo. Vem cá advogado, vem cá político, vem cá empreendedor, vem cá economista, vem cá professor, vem cá. Você é um ótimo cedro, mas eu vou te colocar aqui como ministro de louvor, sabe? Pendura a tua harpa aqui nesse salgueiro. Você tem uma voz tão legal. Você é tão fantástico. Cante uma canção para nós. E aí todo mundo chora e todo mundo é legal. Beleza. Nós ganhamos o ministro de louvor e perdemos o próximo legislador do Brasil. William Wilberforce, que foi o homem que escreveu o tratado que proibiu a escravidão no Atlântico. Ele era cantor. E o pastor dele, que foi o John Newton, autor de Amazing Grace, olhou para ele e disse assim: você vai ter que escolher se você é uma voz bonita ou se você será o libertador de um povo. E ele escolheu ser um libertador. Mas nós estamos tirando pessoas das zonas de governo e plantando ao lado de salgueiros. E quando eles crescem, eles viram videira, viram igreja. Na ordem de Melquisedeque, nós criamos sacerdotes livres. A gente precisa entender que às vezes o nosso universitário vai faltar o culto, sim. Que o empreendedor talvez vai ter que faltar o culto, sim. Porque ele está gerando talvez negócios que vai abençoar todo mundo. Que o universitário talvez naquele dia não vai poder aparecer na programação de evangelismo. Por quê? Porque ele está gerando algo para o futuro. A gente tem que ter um pouco mais de calma. Em não só criar estruturas de videiras. De gente que funciona muito bem na igreja, mas não tem funcionalidade nenhuma no mundo. A gente precisa começar a gerar os reis da casa. E ter capacidade de gerar filho grande. Fazer um ninho grande para gerar filho grande. Gente para o mercado internacional. Uma capacidade de pessoas que criam influencers que vão gerar coisa boa. Gente para moda. Gente que vai criar tendência. Existiu um homem chamado Virgil Abloh. Vocês sabiam disso? Sabe quem é Virgil Abloh? O homem que criou a maior revolução nos tênis da Nike. Em collab com a Off-White. Sabe o que ele era? Ele era um profeta. Ele era um homem de Deus. Eu fui até Miami, no local onde ele criou um centro de arte. Coloquei as mãos, recebi uma descarga elétrica de poder. E Deus me deu: volte para Fortaleza e crie a mesma coisa. Estamos criando um quarteirão criativo. Estamos com um prédio de 1.500 metros lá. Para criar um hub de criatividade. Dando na cara do diabo. De todo o centro cultural perverso que tem naquela região. Nós estamos levantando arte para Deus. E quem me inspirou? Um homem chamado Virgil Abloh. Ele morreu, infelizmente, de um câncer avassalador. Mas todo mundo hoje pega um tênis. Vou te dar meu Deus. Um tênis que é R$1.000, R$800, um tênis de valor. Por causa do que ele desenvolveu, das adaptações que ele fez, esses tênis são vendidos até por $25.000. Sabe o que é isso? É um homem reinando. E você vai dizer: o que isso tem a ver com o poder de Deus? Quando as pessoas glorificam, quando as pessoas dizem: quem fez isso aqui? Elas estão dando glória para quem? Elas estão dando glória para Deus. Porque o melhor pertence a Deus, o poder criativo pertence a Deus, a melhor música que foi feita no mundo veio de Deus, os melhores quadros veio de Deus. Porque quando Rembrandt pintava, ele pintava honrando a Deus. O belo glorifica a Deus. Onde estão os reis e sacerdotes estabelecidos para manifestar a beleza de Deus para as ações? A ordem de Melquisedeque, ela é livre. Ela não vai estar com violão às vezes, ela não vai estar com microfone às vezes, mas talvez ela vai estar, sabe aonde? Ela vai estar no congresso dizendo assim: no meu turno não, no meu turno ninguém vai assassinar crianças. Onde está a ordem livre de Melquisedeque? Irmãos, eu não prego essa mensagem, eu sou ela.
Ela me consome dia e noite, eu me acordo pensando nela, eu vou dormir pensando nela. E quando nós começamos a desenvolver isso, nós começamos a adentrar em níveis de revelação, que como nós vamos fazer isso dentro de um processo prático. E daí, a gente desenvolveu um protocolo, que é chamado Protocolo da Máscara de Faraó, baseado na vida de José. O que isso significa? É um coração profético, movido pela palavra de Deus, mas que não tem uma estética que é cristã. Coração profético, mas a maquiagem é do Egito. Coração profético, mas o anel é de Faraó. É usar a autoridade do diabo contra ele, subtrair essa autoridade dele, pelo poder da autoridade espiritual, tomar o governo da mão dele e estabelecer o reino de Deus. Isso nós fazemos através de 3 atos. Primeiro, infiltrar. Entramos, parecemos. Segundo, influenciar. De dentro nós começamos a transformar as ideias de pessoas, começamos a pregar o evangelho. E por último, subverter. Dentro de faculdades, dentro do mercado, dentro do empreendedorismo. Usamos tudo isso para a glória de Deus. Sabe de uma coisa que eu vou te dizer da ordem de Melquisedeque? Ela não vai ter estética de crente. Ela não vai parecer. Ficar gritando, Priscila, peitando feminista na bancada que está atrás de ti, não é uma coisa muito de crente, não. É porque você usa a máscara de Faraó quando é necessário, para manifestar o reino ali dentro. José, ele não tinha fidelidade a Faraó, ele tinha fidelidade ao reino eterno. Ele entendia que ele estava naquela posição ali, para produzir pão para a próxima geração. Todo o seu trabalho foi nisso, produzir pão para a próxima geração. A ordem de Melquisedeque, ela não trabalha para si, ela trabalha para gerar pão para a próxima geração. Eu lido com negócios, eu lido com dinheiro da forma como se eu estivesse lidando com o estudo bíblico, porque tudo é para a glória de Deus. Alguém está entendendo isso? A gente precisa tirar essa parede entre o que é secular e o que é divino, e todas as coisas cooperam para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa mentalidade. Então, quando nós começamos a infiltrar pessoas dentro da economia, dentro da educação, em 2020, começamos a ter nossas primeiras reuniões e entendemos, não adianta só, eu coloquei professores, gente, dentro da rede pública. Quando Deus falou comigo em 2015, eu treinei o primeiro nível de pessoas, colocamos dentro da prefeitura, colocamos dentro das escolas públicas, vamos tentar infiltrar lá dentro. Não dá, gente. Não dá. Eles só receberam um processo, eles são caçados. Eu tenho um professor meu aqui, pastor, que tem 5 processos. Sabe por quê? Porque o sistema está completamente corroído. A chave para nós está: criemos nossas próprias escolas. Em 2022 desenhamos isso, 2023 começou a primeira escola. Eu não tenho nem como contar esse testemunho, como essa escola está se transformando numa rede de 40 escolas. Tocando não só o Fortaleza, mas agora tocando o Brasil inteiro. Trazendo educação cristã, consciência, formação de mentalidade. Nem todo mundo vai ter como colocar no homeschooling, mas se você precisa ter segurança para colocar seu filho no colégio, nós estamos desenvolvendo algo muito bom. Infiltrar, influenciar, subverter. Podemos até parecer. Daniel estava no meio. Parecia os magos da Babilônia. Mas não entenda uma coisa. Dentro da Babilônia, só quem resiste é profeta. Aí isso é que nós chamamos relativos a esse tempo, mas leais à eternidade. Eu me relaciono, mas eu sou leal. Não se engane. Eu estou com um sneaker no pé, uma calça bag, eu estou com uma camisa oversize ali, irmão, mas a mensagem que queima dentro de mim é eterna. Tem um véio de 280 anos dentro de mim. É só para te enganar, é só para confundir o inimigo. Estamos focados em um plano eterno, em um desígnio eterno. E aqui eu quero finalizar, trazendo uma revelação que o Pai tem trabalhado comigo,
nos últimos dias, que são as bacias de bronze e as panelas da cidade. Zacarias capítulo 14, versículo 20 e 21 diz: naquele dia estará gravado nas campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E toda panela em Jerusalém e Judá será santa ao Senhor dos exércitos. Aqui Deus está trazendo, no final do Antigo Testamento, Deus está começando a dizer: eu vou mudar o jogo. Alguém está atento? Banda, sobe. Eu vou mudar o jogo. Ei, preste atenção. Deus está terminando uma temporada, é o season finale do Antigo Testamento, é o último episódio, e Deus está dizendo assim, ó: ei, eu vou mudar o jogo. Eu quero dizer que lá em Êxodo, eu mandei separar as bacias de bronze do altar, e aquelas bacias, somente elas eram usadas, somente elas eram separadas, eu só me envolvia com as bacias. Se você quisesse trazer sua bacia para me servir no altar, eu nunca usaria, porque ela não era santa. Eu só usaria as bacias de bronze. Ou seja, ele estava falando: eu só uso os levitas, eu só uso os profetas, eu tenho uma relação só com eles. Eles têm o meu espírito. Mas chegarão dias onde eu não vou usar só as bacias do altar. Chegarão dias onde eu não vou só usar o pastor que está com o microfone. Chegarão dias onde eu estarei saindo da plataforma, e quem vai estar na plataforma é muito santo, quem vai estar na plataforma é muito avivado. Mas chegarão dias em que eu não usarei só as bacias de bronze, eu vou usar também as panelas que estão na cidade. Eu vou começar a usar as panelas que estão ali. E na campainha da boca dos cavalos estará escrito: santidade ao Senhor. E nas panelas que estão cozinhando dentro de casa, é como Deus está gritando: dentro do cotidiano, dentro das empresas, dentro dos negócios, dentro das escolas, eu estarei levantando santidade ao Senhor. Eu estarei levantando propósito. Eu estarei levantando algo muito maior. Deus, entenda ao grito que sai aqui desse local: eu estou levantando as panelas da cidade. Eu não quero ser só um ministro de louvor, amém, é uma bênção. Eu não quero ser só alguém pregando. Tem alguém aqui com um sonho louco que Deus está falando. Deus está te levantando para a gastronomia, para oferecer comida com dignidade. Deus está te levantando para a arquitetura, para oferecer belos prédios onde as pessoas entrem e glorifiquem ao Senhor. Deus está te levantando para o esporte. Não me interessa para onde o Senhor está te levantando, interessa que Ele está levantando as panelas. Ei, cara, o que você faz não me agrada, é porque você é um tipo de panela e eu sou outro. Deus está levantando as panelas na cidade. E aí? E aí? Cadê você? E essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Cadê? Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Ordem de Melquisedeque, cadê vocês? Onde estão as panelas da cidade? Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Vem comigo, equivalo. Vamos, vamos. Equivalo. Equivalo. Vamos. Subam profetas e sacerdotes. Subam para o novo nível. Vamos, equivalo. Equivalo. Eu quero chamar você que tem recebido um sonho muito louco da parte do Senhor. Vem até aqui. Você que tem recebido um projeto, uma empresa, um negócio, um colégio, não me interessa. O Senhor está dizendo: ordem de Melquisedeque, vá. Ordem de Melquisedeque, vá. Banda, em nome de Jesus, levantem o altar, não parem, não parem, não parem, queimem, queimem, queimem. Em nome de Jesus. Vamos.
Vamos! Levanta as panelas da cidade! Equivalou! Algo novo ele está fazendo! Levanta as panelas da cidade! E essa é a terceira onda! Essa é a terceira onda! Vira a chave! Essa é a terceira onda! Os trabalhadores já estão de pé! Essa é a terceira onda! Essa é a terceira onda! Essa é a terceira onda! E os trabalhadores já estão de pé! Essa é a terceira onda! Essa é a terceira onda! Essa é a terceira onda! E os trabalhadores já estão de pé! Equivalou! 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 Céus e terras! Equivalou! Ele vem sobre a crista das ondas, poder e justiça em sua mão. Finalmente eu verei Cristo. E ele vem sobre a crista da onda, e poder e justiça em suas mãos. Plenamente conhecerei, finalmente eu verei Cristo. Vamos, Yeshua! Vamos, Yeshua! Desce, rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, e preparamos um lugar pra reinar. Vamos, Yeshua! Vamos, Yeshua! Desce, rasga os céus e enche esse lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparamos um lugar pra reinar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Libera a violência, Pai! Eu ainda tenho Libera a fome, violência, Senhor, pelo nível mais alto! eu ainda tenho lenha, Em nome de Jesus! pode vir, Libera a ordem livre da ordem de Melquisedeque! pode, e eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis, a chama vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. O fogo em seus olhos
Todos outros amores queimou, todos outros amores. O fogo em teus olhos, digo que ele fez eu me apaixonar. Queimou todos outros amores. Queimou todos outros amores. Esse é um tempo diferente na igreja de Jesus. Eu quero trazer a palavra para pastores aqui. Eu sei que durante muito tempo a palavra foi dita assim: largue tudo e venha para o ministério. Mas para alguns aqui Deus não está dizendo isso. Para alguns Deus está dizendo: agora está na hora de você abrir algo. Por quê? Porque às vezes é necessário que algo nasça em você para ser gerado no seu povo. Nós temos uma geração de pastores que vivem estendendo a mão com a vasilhinha da miséria. A miséria é corruptora. A miséria faz você se vender. A miséria faz você vender seus princípios. A miséria faz com que uma mulher venda seu corpo. Mas Deus está levantando uma geração nova de pastores que é diferente. Eu tenho visto muitos pastores estarem dentro de ciclos de escassez e miséria. Mas não é porque está trabalhando para o reino, é porque está sendo ocioso. Porque levanta 10 horas da manhã, eu sou pastor. Você é pastor, você sabe, você conhece um bocado de gente assim. E depois disso eu estava orando, não estava orando nada. Você estava assistindo Netflix, besteira, porcaria, até madrugada. Acorda tarde por causa disso. Fica embramando alguma coisa ali, vai comer na casa de um, na casa de outro, e de noite tem culto e diz: eu estou sofrendo porque Jesus me escolheu. Não, você está sofrendo porque você está sendo um mau trabalhador. Comece a dar um exemplo para a sua igreja. Comece a adentrar em um nível novo de fé. Comece a adentrar. Quando o Senhor trouxe essa revelação para nós, nós fomos pegos de surpresa. Todos nós éramos pessoas que vivíamos integral. Quando essa mensagem rompeu dentro de nós, nós nos antevemos. Quando a pandemia chegou na nossa igreja, nenhum dos nossos pastores dependia do dinheiro da igreja. Sabe o que aconteceu com a igreja? A igreja se manteve. Ninguém dependia. O Senhor provê, com certeza Ele provê. Tem uns que Deus falou: fica nisso aqui e pronto. Seu ofício é isso aqui e pronto, amém. Mas isso também não te dá o direito de ser irresponsável com suas finanças. Pegue seu dinheiro, sabe investir, não fique torrando com besteira. Esses são tempos. Eu vou falar uma coisa que é muito louca. Esse é tempo de igreja e o povo de Deus ter terra, ter agronegócio, ter investimento em tudo quanto é esse tipo de coisa. Haverá dias maus sobre o planeta que você não tem noção. Que uma igreja que for pobre, ela será penalizada. Por isso que Deus está levantando você para ser José, para quando o dia ruim chegar, e vai chegar, até 2030 vai chegar. Eu comecei a falar isso em 2022, não tinha nenhum sentido, hoje já tem total sentido. Daqui para 2030, as igrejas se não tiverem ativos, os irmãos se não tiverem ativos, que não tiverem terra, que não tiver prédio, que não tiver coisa desse tipo, colocarão o seu povo em situação de sofrimento. Por isso que Deus precisa que você se levante, você cresça, você governe. Por quê? Porque quando o dia mal chegar, você vai ser o José com o pão da provisão. Amém? Entendem isso? Hoje é uma manhã de comissionamento. Hoje é missões. Agora de manhã é missões. Mas não só para a África. Nós temos desenvolvido alguns projetos para a África, que não vou mentir para você, eu tenho muita raiva do que é feito na África. Esse assistencialismo de Instagram, que só fomenta a miséria. Deus está levantando homens e mulheres para levantar desenvolvimento comunitário na África. E parar de espiritualizar em cima da miséria dos outros e começar a trazer transformação espiritual e avivamento sobre aquele local. Nós estamos desenvolvendo algumas operações, né, Bruno? A gente está, algumas reuniões que nós estamos pensando. Quando tu estava lá na África, qual foi a principal reunião que eles te pediram lá? Ensino para empreendedorismo.
Entenda, o empreendedorismo profético desses dias vai mudar a chave nas nações. O Apocalipse, ele é financeiro, entenda isso. Amém? Que Deus te abençoe, você tenha um ótimo período de descanso.